A avó descobre segredo chocante. Minha irmã a maltratava e, como se não bastasse, a incendiou. O cheiro de fumaça ainda estava no ar quando Ana se deparou com as cinzas do que um dia foi a casa de sua avó. O incêndio devastador consumiu tudo em segundos, mas no meio da desolação, uma descoberta aterradora a aguardava. Em um canto, cobertas de sujeira e tristeza, estavam cartas antigas, amareladas pelo tempo e cheias de segredos. Ao abri-las, seu coração disparou em um misto de curiosidade e horror. As palavras revelavam um lado sombrio de sua irmã Clara, alguém que ela sempre admirou, alguém que era um pesadelo sob a pele de uma irmã amorosa. Clara maltratou a avó durante anos, e as cartas expunham a dor que a matriarca silenciou, intimidações escondidas em sussurros. Ana sentiu um nó na garganta ao ler aquelas páginas, seus sentimentos se contorcendo entre a lealdade familiar e a necessidade de justiça. Como pôde Clara fazer isso? As lâmpadas da casa nunca mais brilharão como antes. E agora, as sombras lançadas pela tragédia eram mais do que a luz daquela casa poderia suportar. Enquanto revirava as cartas, uma amiga de Clara, Giovanna, apareceu do nada. Com um olhar que denunciava traição, ela segurava algo em suas mãos, um arquivo que poderia desmantelar tudo que Ana acreditava sobre sua família. A tensão era palpável, como se o ar estivesse carregado com a eletricidade de um temporário. O que mais ela esconderia? Ana começou a questionar se o incêndio, aquele fogo voraz que transformou sua vida em cinzas, não era acidental. O passado estava queimando, mas a verdade poderia ser ainda mais dolorosa. Em uma pequena cidade como a dela, rumores se espalhavam como chamas em um dia seco. O olhar de Giovanna era como uma tempestade, e Ana sentia o peso de um dilema colossal. Deveria arriscar tudo, revelando a Clara e a avó o que descobrira? Ou guardaria silêncio, perpetuando um ciclo de dor que parecia infinito? O caos se intensificava, e cada resposta que buscava trazia novas perguntas. Cada revelação, um motivo para tremer. Quais sombras havia na história de sua família? A urgência pulsava em seu peito. O que mais poderia existir em meio àquelas cinzas? Com cada batida do seu coração, a sensação de que o tempo estava escasso aumentava. Ana precisava desvendar essas chamas antes que tudo o que amava se perdesse. Antes que a cidade inteirinha soubesse a verdade. Antes que o legado de sua avó se tornasse um conto de dor e traição. E então, como um eco torturante, o celular de Ana vibrou. Um número desconhecido. A voz que surgiu do outro lado foi um golpe no estômago, preenchendo o espaço ao redor com um choque gelado. Ana, você precisa ouvir isso! A mensagem carregava um peso que fez seu estômago revirar. O que poderia ser tão sério? Todas as suas certezas estavam prestes a desmoronar, e um novo mistério agora a envolvia, deixando aí um estado de suspense, com mais perguntas do que respostas. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir, Ana! Congelou ao ouvir a voz no telefone. Ana, você precisa ouvir isso.
O tom era denso, carregado de urgência. O que poderia ser tão sério? Um frio percorreu sua espinha. Não podia acreditar que no meio daquela tormenta mais segredos poderiam surgir. Giovanna, você reuniu alguma informação sobre Clara? Perguntou Ana, a ansiedade pulsando em seu peito. Giovanna segurava um arquivo nas mãos e o olhar dela revelava que estava prestes a desabafar algo devastador. Não é só isso, começou a amiga. Mas a frase parecia pairar no ar. Ana sentia o peso da expectativa crescendo entre elas, como se cada palavra fosse um tijolo a mais na construção de um muro que separava a verdade da ilusão. E então, o inesperado aconteceu. Um grito cortou a quietude, ensurdecendo tudo ao redor. Socorro! Alguém me ajudem! As duas olharam uma para a outra, aterrorizadas. A voz soava familiar e, ao mesmo tempo, distorcida. Pela dor. Era Clara, desesperada. Sem pensar, Ana largou o telefone e correu em direção ao som. O cheiro de fumaça ainda estava no ar, misturado à pungência do medo. Ela atravessou os escombros da casa, que outrora foi refúgio, mas agora era um labirinto de dor e destruição. O coração batia um tambor ensurdecedor. Enquanto ela se aproximava, Clara estava cercada pelas chamas, encurralada, e a cena era surreal, como um pesadelo que não queria despertar. Clara! Ana gritou, a voz vacilante. Clara olhou com olhos arregalados. A expressão em seu rosto era uma mistura de terror e desespero. Ana, me ajuda! Eu não quero morrer! A imagem que Ana tinha de Clara se despedaçou em um instante. Aquela irmã adorada estava agora fragilizada, quase insignificante diante da fúria do fogo. Giovanna, que tinha permanecido em silêncio, gritou: aquela não é só a Clara! É um truque! O que você não viu? Ela. As palavras de Giovanna foram cortadas por um rugido de chamas, mas Ana já estava em movimento, correndo para libertar Clara da sua prisão de fogo. O calor a envolvia quase insuportável. Finalmente, Ana alcançou Clara e, com um gesto desesperado, puxou-a para fora. A porta estava em chamas atrás delas. E quando conseguiram sair, Clara caiu de joelhos, devastada. Obrigada, ela sussurrou, lágrimas escorrendo pelo rosto suado. Mas antes que Ana pudesse abraçá-la, um brilho metálico chamou sua atenção. Um produto químico provavelmente usado para fazer o fogo espalhar. O peso da revelação a atingiu como um punho. Clara não estava apenas sendo uma vítima. Clara era parte do problema. Clara, não há como negar. Você sabia das cartas. Você queria que tudo isso acontecesse. Por que você faria isso? Ana sentia o mundo girar ao seu redor. O que ela achava que sabia, agora parecia um filme de terror. A irmã amada, a que ela sempre acreditou, poderia ser a verdadeira vilã da história. Giovanna, de pé atrás de Ana, murmurava: eu sempre soube que algo estava errado, mas essa verdade é insuportável. O olhar de Clara mudou. Era uma mistura de dor e raiva, como se ela estivesse se livrando de uma máscara. Ana, você não entende! Eu fiz o que tinha que fazer! E você não sabe o que? Retroceda! Sua voz ecoou na noite, cheia de uma intensidade que Ana nunca tinha ouvido antes. E no instante seguinte, uma explosão estrondosa ecoou, fazendo o chão tremer. Um dos tanques da casa explodiu, lançando destroços e chamas para todos os lados. Ana e Giovanna levaram um choque. Um caos instantâneo seguiu-se, e enquanto
tudo se tornava um turbilhão de fumaça e gritos, Ana percebeu que sua escolha estava mais distante do que nunca. O que mais poderia haver naquele fogo que consumiu tudo e todos? No meio da desolação, o celular de Ana vibrou novamente. Um número desconhecido. O coração disparou. Não havia como voltar atrás agora. A angústia tomou conta e a verdade, assim como as chamas, estava longe de se extinguir. Ana tinha dificuldade em processar tudo o que estava acontecendo. A explosão parecia ter parado o tempo por um instante. O mundo à sua volta se distorcia entre fumaça e fogo. E o eco do estrondo ainda reverberava em seus ouvidos. O que estava acontecendo? Clara, agora na sua frente, havia sido quase a vilã, mas o olhar de desespero em seu rosto a fez hesitar. O calor das chamas lambia as paredes ao redor, e o cenário se tornava cada vez mais infernal. Clara! Você precisa me explicar. O que está acontecendo? Ana gritou, tentando ignorar o pânico que crescendo. A irmã respirava rápido, ainda em choque, mas a expressão em seu rosto mudava de dor para algo mais sombrio, como se uma máscara tivesse sido retirada. Por favor, Ana, você não entende a história toda. Eu não posso deixar você saber. Clara arregalou os olhos, quase em estado de histeria. Sabia que você estava escondendo algo, mas nunca pensei que chegássemos a isso. O que você queria fazer? Matar a nossa avó? Ana sentiu as palavras saírem como farpas, cravando-se no coração de Clara. Então, uma nova figura surgiu na fumaça. Um homem com um olhar sombrio e raiva nas feições. Era Marcos, o ex-namorado de Clara, um cara que sempre parecera estranho para Ana. Ele se aproximou parecendo sabia mais do que estava disposta a imaginar. A tensão no ar aumentava e as chamas ao fundo pareciam dançar em celebração àquela revelação. Eu sempre soube que Clara tinha algo a esconder, mas nunca pensei que ela iria tão longe. E ainda te envolveu nisso, Ana. Isso não é o que você está pensando, não é? A voz de Marcos tinha um peso, como se cada palavra fosse uma culpa lançada. Em um ato de desespero, Clara bradou: "Você não pode me acusar, Marcos! Você também é culpado! Você nunca me deixou seguir em frente!" A tensão surgia entre os três, como fios de um tecido que se rasgava a cada novo grito. Seguir em frente? Com o quê? Queimando pessoas vivas? Com seu veneno correndo nas veias? Que é isso, Clara? A fúria de Marcos crescia, e Ana percebeu que os segredos que cercavam sua irmã eram muito mais profundos e sombrios do que jamais imaginara. E naquele momento, mais um estrondo ecoou. Mas não era apenas o barulho do fogo. Era o som de algo caindo. Um pedaço do telhado desabou, trazendo com ele um diário antigo que caiu aos pés de Ana. Ela o reconheceu imediatamente. Era o diário de sua avó, repleto de memórias e segredos. Mas o que estava escrito nele poderia mudar tudo. Ana se abaixou e abriu as páginas. O cheiro de papel queimado foi ofuscado pelas memórias que pulavam das palavras. Não, não pode ser. A realidade parecia implodir ao seu redor. O que quer que estivesse ali tinha o poder de desmantelar tudo o que acreditava sobre a família. A verdade que se escondia nas linhas daquele diário poderia expor Clara, mas também a própria avó.
Seriam todos cúmplices em uma trama de dor e mentiras? Um arrepio a percorreu. Marcos, você sabe o que está acontecendo? O que está escrito aqui? Suas mãos tremiam enquanto girava as páginas. Ele se aproximou lentamente, olhando por cima do ombro dela. O que ele viu fez seu rosto empalidecer ainda mais. Não, isso não pode ser verdade. A avó, ela nunca faria isso. As chamas dançavam atrás deles, mas agora não eram mais a única ameaça. O que mais poderia estar escondido entre aquelas páginas? Ana sentiu que a verdade estava prestes a se revelar de uma forma imprevisível. A vida dela, seus laços familiares, tudo estava prestes a ser consumido por uma nova confusão. Se Clara já havia demonstrado ser uma vilã, agora, quem realmente era a verdadeira culpada nesta história? Ana se sentiu hipnotizada pelas palavras do diário. Foram um golpe em seu peito. Não! Não pode ser! A descoberta parecia ter um peso esmagador. O olhar de Marcos se transformou de incredulidade para desespero. A avó nunca faria isso! A tensão entre eles é palpável, quase como se o próprio ar estivesse em chamas. Clara, ainda em pé, tinha seus olhos fixos na página. O fogo crepitava ao fundo, mas o calor da revelação a envolvia de uma maneira bem mais intensa. Ana, me deixe ver isso, por favor! A urgência dentre elas era misturada a um temor que Ana nunca tinha visto antes. Ela hesitou, segurando firmemente o diário. A verdade poderia arruinar vidas. E, de repente, outro estrondo explodiu na casa já enegrecida. Um pedaço da estrutura desabou sobre o que restava do chão. O chão tremeu sob seus pés e a fumaça enegreceu o ambiente. Ana involuntariamente olhou para trás e, quando virou novamente, encontrou Marcos próximo, agora determinado. Eu vou tirar você daqui, Clara! Sua voz era cheia de frustração. Mas então, um movimento rápido chamou a atenção de Ana. Uma figura encapuzada surgiu das sombras. Uma silhueta familiar. Era a avó. A cena ficou congelada por um segundo, enquanto ela se adiantava em meio ao caos. Não! Ana gritou, seu coração acelerando. O que você está fazendo aqui? Este lugar não é seguro! Mas a avó não parecia preocupada. Em vez disso, seu olhar era frio e fixo. Ana, você precisa saber a verdade. O tom era grave, como se carregasse peso de segredos enterrados. As chamas dançavam, mas a atenção de Ana estava totalmente voltada para a avó. A verdade? Que verdade? Ela sentia o coração disparar, a adrenalina correndo como uma correnteza. Você sabe o que aconteceu com as cartas? Com Clara? Com o incêndio? A avó deu um passo à frente, e uma luz escura brilhou em seus olhos. Você acha que foi Clara quem começou tudo isso? Não, Ana. A verdade é muito mais obscura. O tom dela era cortante e a tensão aumentava a cada palavra. Eu sou a raiz de tudo isso. O que você está prestes a descobrir pode destruir nossa família para sempre. Ana não conseguia processar. O que você está dizendo? Isso não faz sentido. As palavras pareciam ecoar no ar denso. Clara, que estava ouvindo, parecia como uma sombra em desespero. O que você sabe, avó? O que aconteceu com a nossa família? A avó puxou um colar delicado que usava,
Um símbolo que Ana conhecia bem. Isso pertence a uma linhagem que guardou segredos sombrios por gerações. Segredos que deviam permanecer enterrados até agora. Os olhos de Ana se arregalaram e uma onda de medo tomou conta dela. Marcos, ainda ao lado, olhou de um para o outro confuso. O que você está dizendo, senhora? O que está nessa linhagem? A avó lançou a Marcos um olhar sardônico. Você não deveria estar aqui. Esse é um problema de família. Ana sentiu o chão se abrir sob seus pés. Problema de família? Você está dizendo que tudo isso, o incêndio, a dor, é culpa sua? A raiva em sua voz era visceral. Me conte! Me conte agora! A avó respirou fundo. Não há tempo, Ana. Você não entende os perigos de saber. E se você descobrir o que está escrito naquele diário, a maldição que pesa sobre nós poderá finalmente ser revelada. Mas ao custo de destruição total. A fumaça subia mais perto agora. Mas Ana não se movia. Estava presa na tensão. Aquela revelação mudava tudo. O calor do fogo acumulava no silêncio. Agora repleto de uma expectativa mortal. Eu preciso saber, avó. O que você esconde? Mas antes que a avó pudesse responder, as paredes deram um último estalo e um novo barulho surgiu, como se a casa estivesse gritando. A própria estrutura parecendo querer se desmanchar em um instante. Ana olhou em volta, percebendo que o tempo estava se esgotando. O que mais poderia haver? Que sombra cobria sua família? E enquanto o pânico subia, junto com o calor das chamas, uma lágrima escorreu pelo rosto de Clara. Ana, não me deixe! Não me deixe aqui! O clamor dela ecoou na confusão, somando-se ao rugido das chamas, enquanto o caos se avolumava. Qual seria o custo da verdade? A vida de todos ao redor estava prestes a se desfazer. Ana sentiu o calor aumentando, a fumaça tornando tudo mais sombrio. Cada palavra que a avó pronunciava parecia um golpe, uma facada nos laços que a uniam à família. Então, você é a responsável por tudo isso? A indignação explodiu dentro dela. As chamas atrás da avó pareciam quase dançar em aprovação, misturando a fúria e a dor que a verdade provocava. Não! Não! É isso! Você não entende, Ana! A avó implorou, erguendo as mãos em um gesto desesperado. Isso tudo é sobre proteções que fizemos. Mecanismos que não compreendem. Proteções! O escárnio tomou conta. O que você está dizendo? Queimar a própria família é proteção? Vocês me mentiram a vida toda. Clara estava atrás, tremendo, com uma expressão de horror que Ana não conseguia decifrar. Você precisa acreditar em mim. A avó começou. Mas o que estava prestes a confessar foi cortado por uma nova explosão. Maiores pedaços da casa caindo ao redor deles. A pressão do calor parecia abraçar Ana. Nesse instante, Clara, com lágrimas nos olhos, se aproximou rapidamente. Eu não fui a única a agir, gritou. O desespero na voz dela cortou o ar. Você também, Ana! A verdade, a consequência do que fizemos. Ana parou. O que você quer dizer com isso? A confusão a envolveu. Como poderia ser? A sensação de traição a apertava, como um nó no estômago. Mas Clara continuou. Você não sabia mais. Havia algo que estávamos escondendo de você. A avó mandou você se afastar de tudo isso. Era a única maneira de te proteger. Um frio percorreu a espinha de Ana. Proteger? Como? Do quê? Ela sentia a urgência crescendo. Mas a resposta estava em um lugar sombrio
escondido. O olhar de Clara mudou. Algo mais profundo transparecia em sua expressão. Era medo. Um medo real. A avó apressou as palavras. A linhagem que você faz parte, Ana, não é apenas sobre segredos e mentiras. É sobre poder. E a história da família é manchada por isso. Havia um motivo para você evitar essas cartas, essas verdades. Ana sentiu o chão ruir sob seus pés. Poder? Ela olhou para cada um, buscando uma resposta que talvez não estivesse pronta. O que isso significa? O que se esconde na nossa família? Mas antes que alguém pudesse responder, tudo ficou escuro. O teto cedeu ao seu redor, chamas abraçando a estrutura em um vendaval furioso. E quando a poeira começou a assentar, Ana viu uma figura saindo do meio de tudo. Uma mulher com um olhar sombrio. Era aquela que todos pensavam que estava morta há anos. A tia de Ana, a irmã da avó. Vocês pensaram que podiam se livrar de mim tão facilmente? A mulher disse, a voz carregada de desprezo. O legado da nossa família não termina assim. O choque tomou conta de todos. O passado se tornara uma sombra viva, ressurgindo e arrastando todos consigo. Ana mal conseguia respirar. Você está viva? O mundo parecia girar em torno dela. Agora não só os segredos de Clara e da avó estavam envolvidos, mas uma nova camada de traição surgiu. A tia, tão controversa em suas memórias. É hora de você saber a verdade, Ana, disse a mulher com um sorriso cínico. Você é a chave para tudo. O que houvesse em você poderia mudar o destino da nossa linhagem. E eles não podem deixá-la fazer isso. O que mais poderia sair dessa história? O calor das chamas era apenas um eco distante, comparado à tempestade de emoções dentro de Ana. Ela ficou paralisada, com o coração batendo forte, enquanto a casa desmoronava ao seu redor. Que legado era esse? E quem, de fato, ela seria diante de tanta traição? Ana estava paralisada, sentindo o peso das palavras da avó a cada segundo que passava. A casa estava em ruínas e as chamas atrás delas pareciam ansiosas para consumir tudo. Você está dizendo que eu sou a chave para tudo isso? A incredulidade a fazia tremer. As verdades que surgiam eram como facadas, cortando os laços que há. Une ama sua história. A linhagem que você pertence é mais poderosa do que imagina, Ana. A avó respondeu, seu olhar penetrante e frio. Nós temos um legado, um que deveria ter sido sacrificado para o bem. Mas antes que Ana pudesse processar, Clara gritou, se aproximando com uma expressão de urgência. Não, avó, você não pode dizer isso. Ana, você precisa saber que eu não sabia. A voz de Clara transbordava dor e desespero. Era como se a casa estivesse absorvendo a tensão, as paredes balançando sob o peso daquela revelação. Clara, o que você não sabia? Ana perguntava, com o coração acelerado. O ar estava denso de fumaça, mas mais do que isso, pesava a culpa pairando no ar. O que aconteceu? Ela queria respostas. Qualquer coisa que a fizesse entender a escuridão que se aproximava deles. Mas antes de alguém poder responder, um estalo violento cortou o ar. O chão deu uma tremida e, em segundos, uma lufada de vento quente os envolveu. E então, com um barulho ensurdecedor, parte do telhado desabou, espalhando escombros e fumaça. Ana viu a figura da tia, aquela que todos achavam que estava morta, ser engolida pela sombra do colapso. Não! Tia, não! Ana gritou, mas foi tarde demais. O silêncio que seguiu foi aterrador. Clara, com os olhos arregalados, saltou à frente. Ana! Ela também estava tentando nos proteger! As palavras eram um eco de desespero.
Ela encontrou uma maneira de sair dessa maldição. A verdade que a avó não quer que você saiba está com ela. A avó se virou, seu rosto contorcendo em horror. Não! Isso não pode ser verdade! O pânico na voz dela era palpável. Ana sentiu uma onda de confusão. O que estava acontecendo? A casa estava se desintegrando. E agora, quem estava ainda viva era um estopim de segredos. Mas ela queria que você não sofresse as consequências. Clara gritou, gesticulando freneticamente. O ar estava carregado, quase elétrico. A ideia de que a tia poderia ter escondido algo vital era uma bomba prestes a explodir. Um diário sem comedo. Também pode ser a salvadora ou a destruidora. Em um segundo, o mundo ao seu redor parecia desacelerar. É hora de saber a verdade! E sem pensar duas vezes, correu em direção ao que restava da sala, onde a tia havia caído. Isso é loucura! Gritou a avó, mas Ana estava determinada. Ao cavar entre os escombros, seu coração estava na garganta. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a esperança estava crescendo. O que mais poderia encontrar? E aí, quando pensou que tudo estava perdido, encontrou algo reluzente entre os destroços. Era um colar fino, delicado, o mesmo colar que a avó usava. O que isso está fazendo aqui? Pensou, confusa. Mas, antes que pudesse raciocinar mais sobre aquilo, uma nova sombra se erguia. Era a figura da tia, de pé, sua presença irreal. Você precisa fazer a escolha certa, Ana. A verdade está dentro de você. Mas o que desejamos pode não ser o que realmente precisamos. A expressão dela era etérea, quase distante. Mas seus olhos brilhavam com conhecimento. Eu morri por você. E isso pode acontecer de novo. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Qual seria o preço a pagar? O calor das chamas e os ecos do colapso pareciam mais ameaçadores. E a verdade agora se tornava um fardo pesado. O que você quer dizer? O que posso fazer? Ela tremia, a tensão na sala aumentando, como se os próprios muros tivessem o ouvido. A tia sorriu levemente, mas havia tristeza em seu olhar. O que você for escolher agora mudará tudo. Sua vida, sua família, o legado. E não haverá volta. O que mais poderia ser revelado? As chamas estavam próximas. O tempo se acabando. Ana precisava decidir. O que aconteceria com a família dela? A escolha estava em suas mãos. E com o piso se quebrando sob seus pés, ela percebeu que o verdadeiro fogo estava apenas começando. Ana estava paralisada, sentindo o peso das palavras da avó a cada segundo que passava. A casa estava em ruínas, e as chamas atrás delas pareciam ansiosas para consumir tudo. Então é responsável por tudo isso. A indignação explodiu dentro dela. As verdades que surgiam eram como facadas, cortando os laços que a uniam à sua história. A linhagem que você pertence é mais poderosa do que imagina, Ana. Avó, respondeu seu olhar penetrante e frio. Nós temos um legado, um que deveria ter sido sacrificado para o bem. Mas antes que Ana pudesse processar, Clara gritou, se aproximando com uma expressão de urgência. Não, avó! Você não pode dizer isso! Ana, você precisa saber que eu não sabia. A voz de Clara transbordava dor e desespero. Era como se a casa estivesse absorvendo a tensão, as paredes balançando sob o peso daquela revelação. Clara, o que você não sabia? Ana perguntava, com o coração acelerado. O ar estava denso de fumaça, mas mais do que isso, pesava a culpa pairando no ar. O que aconteceu?
Ela queria respostas, qualquer coisa que a fizesse entender a escuridão que se aproximava deles. Mas antes de alguém poderia responder, o estalo violento cortou o ar. O chão deu uma tremida e, em segundos, uma lufada de vento quente os envolveu. E então, com um barulho ensurdecedor, parte do telhado desabou, espalhando escombros e fumaça. Ana viu a figura da tia, aquela que todos achavam que estava morta, ser engolida pela sombra do colapso. "Não! Tia, não!" Ana gritou. Mas foi tarde demais. O silêncio que seguiu foi aterrador. Clara, com os olhos arregalados, saltou à frente. "Ana! Ela estava tentando nos proteger!" As palavras eram um eco de desespero. Ela encontrou uma maneira de sair dessa maldição. A verdade que a avó não quer que você saiba está com ela. A avó se virou, seu rosto se contorcendo em horror. "Não! Isso não pode ser verdade!" O pânico na voz dela era palpável. Ana sentiu uma onda de confusão. O que estava acontecendo? A casa estava se desintegrando e agora quem estava ainda viva era um estopim de segredos. "Mas ela queria que você não sofresse as consequências!" Clara gritou, gesticulando freneticamente. O ar estava carregado, quase elétrico. A ideia de que a tia poderia ter escondido algo vital era uma bomba prestes a explodir. "Se você não é a chave, Ana, então você pode ser a salvadora ou a destruidora!" Ana olhou para a estrutura em colapso e por um instante o mundo ao seu redor parecia desacelerar. O diário estava em sua mão e então decidiu: é hora de saber a verdade. E sem pensar duas vezes, correu em direção ao que restava da sala onde a tia havia caído. "Isso é loucura!" gritou a avó. Mas Ana estava determinada. Ao cavar entre os escombros, seu coração estava na garganta. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a esperança estava crescendo. O que mais poderia encontrar? E aí, quando pensou que tudo estava perdido, encontrou algo reluzente entre os destroços. Era um colar fino, delicado, o mesmo colar que a avó usava. "O que isso está fazendo aqui?" pensou confusa. Mas antes que pudesse raciocinar mais sobre aquilo, uma nova sombra se erguia. Era a figura da tia, de pé, sua presença irreal. "Você precisa fazer a escolha certa, Ana. A verdade está dentro de você. Mas o que desejamos pode não ser o que realmente precisamos." A expressão dela era etérea, quase distante, mas seus olhos brilhavam com conhecimento. "Eu morri por você, e isso pode acontecer de novo." Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Qual seria o preço a pagar? O calor das chamas e os ecos do colapso pareciam mais ameaçadores. E a verdade agora se tornava um fardo pesado. "O que você quer dizer? O que posso fazer?" Ela tremia, a tensão na sala aumentando, como se os próprios muros tivessem ouvido. A tia sorriu levemente, mas havia tristeza em seu olhar. "O que você for escolher agora mudará tudo! Sua vida, sua família, o legado, e não haverá volta!" Mas antes que elas pudessem processar, um estrondo ensurdecedor irrompeu da cozinha. A porta da frente foi arrebentada. E de repente, um grupo de homens mascarados irrompeu dentro da casa, armados e sem expressão. Ana não podia acreditar no que via. "Quem são vocês? O que querem?" O pânico fez sua voz tremer. Um deles, alto e robusto, olhou diretamente para a avó. "Você sabia que íamos chegar?" "Não sabia. E você fugiu. Mas agora é hora de pagar pelos seus erros." Ao dizer isso, o homem levantou uma mão, revelando uma bomba que estava conectada a um disparador em seu pulso.
O pesadelo se intensificou instantaneamente. Não! Clara gritou, agarrando o braço de Ana. O cenário que se apresentou era além do que suas mentes podiam processar. A avó, com o olhar de quem sabia que todo o caos havia sido orquestrado, pareceu envelhecer a cada segundo. Você não pode! Nós somos uma família, a avó implorou. Mas os homens riram, como se a ideia de família fosse um insulto. O homem com a bomba sorriu de forma perturbadora, revelando uma verdade oculta que Ana nunca imaginara. Família! A sua família é só um jogo de poder. E você, Ana, tem um papel fundamental na virada que estamos prestes a causar. As chamas atrás deles se intensificaram. E a verdade que ela pensava ter encontrado agora era apenas uma fração do horror que a aguardava. O que havia se desdobrado era uma armadilha, um laço que prendia sua linhagem a uma ameaça ainda maior. E Ana, no centro de tudo isso, se sentiu desencorajada. O que realmente significava ser a chave para um legado tão perturbador? Cada resposta trazia mais perguntas, e a casa estava prestes a cair. Ana estava paralisada, sentindo o peso das palavras da avó a cada segundo que passava. A casa estava em ruínas e as chamas atrás delas pareciam ansiosas para consumir tudo. Então, você é a responsável por tudo isso? A indignação explodiu dentro dela. As verdades que surgiam eram como facadas, cortando os laços que a uniam à sua história. A linhagem que você pertence é mais poderosa do que imagina, Ana. A avó respondeu, seu olhar penetrante e frio. Nós temos um legado, um que deveria ter sido sacrificado para o bem. Mas antes que Ana pudesse processar, Clara gritou, se aproximando com uma expressão de urgência. Não, avó! Você não pode dizer isso. Ana, você precisa saber que eu não sabia! A voz de Clara transbordava dor e desespero. Era como se a casa estivesse absorvendo a tensão, as paredes balançando sob o peso daquela revelação. Clara? O que você não sabia? Ana perguntava, com o coração acelerado. O ar estava denso de fumaça. Mas mais do que isso, ela queria respostas. Qualquer coisa que a fizesse entender a escuridão que se aproximava deles. Mas antes de alguém poder responder, um estalo violento cortou o ar. O chão deu uma tremida e, em segundos, uma lufada de vento quente os envolveu. E então, com um barulho ensurdecedor, parte do telhado desabou, espalhando escombros e fumaça. Ana viu a figura da tia, aquela que todos achavam que estava morta, ser engolida pela sombra do colapso. Não! Tia, não! Ana gritou. Mas foi tarde demais. O silêncio que seguiu foi aterrador. Clara, com os olhos arregalados, saltou à frente. Ana! Ela estava tentando nos proteger. As palavras eram um eco de desespero. Ela encontrou uma maneira de sair dessa maldição. A verdade que há. A avó não quer que você saiba. Está com ela. A avó se virou, seu rosto se contorcendo em horror. Não! Isso não pode ser verdade! O pânico na voz dela era palpável. Ana sentiu uma onda de confusão. O que estava acontecendo? A casa estava se desintegrando e agora quem estava ainda viva era um estopim de segredos. Mas ela queria que você não sofresse as consequências. Clara gritou, gesticulando freneticamente. O ar estava carregado, quase elétrico. A ideia de que a tia poderia ter escondido algo vital era uma bomba prestes a explodir. Se você não é a chave,
Ana, então você pode ser a salvadora ou a destruidora. Ana olhou para a estrutura em colapso e, por um instante, o mundo ao seu redor parecia desacelerar. O diário estava em sua mão e então decidiu. É hora de saber a verdade! E sem pensar duas vezes, correu em direção ao que restava da sala onde a tia havia caído. Isso é loucura! Gritou a avó. Mas Ana estava determinada. Ao cavar entre os escombros, seu coração estava na garganta. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a esperança estava crescendo. O que mais poderia encontrar? E aí, quando pensou que tudo estava perdido, encontrou algo reluzente entre os destroços. Era um colar fino, delicado, o mesmo colar que a avó usava. O que isso está fazendo aqui? Pensou confusa. Mas, antes que pudesse raciocinar mais sobre aquilo, uma nova sombra se erguia. Era a figura da tia, de pé, sua presença irreal. Você precisa fazer a escolha certa, Ana. A verdade está dentro de você, mas o que desejamos pode não ser o que realmente precisamos. A expressão dela era etérea, quase distante, mas seus olhos brilhavam com conhecimento. Eu morri por você, e isso pode acontecer de novo. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Qual seria o preço a pagar? O calor das chamas e os ecos do colapso pareciam mais ameaçadores. E a verdade agora se tornava um fardo pesado. O que você quer dizer? O que posso fazer? Ela tremia, a tensão na sala aumentando, como se os próprios muros tivessem ouvido. A tia sorriu levemente, mas havia tristeza em seu olhar. O que você for escolher agora mudará tudo. Sua vida, sua família, o legado. E não haverá volta. Mas antes que elas pudessem processar, um estrondo ensurdecedor irrompeu da cozinha. A porta da frente foi arrebentada e, de repente, um grupo de homens mascarados irrompeu dentro da casa, armados e sem expressão. Ana não podia acreditar no que via. Quem são vocês? O que querem? O pânico fez sua voz tremer. Um deles, alto e robusto, olhou diretamente para a avó. Você sabia que íamos chegar, não sabia? E você fugiu. Mas agora é hora de pagar pelos seus erros. Ao dizer isso, o homem levantou uma mão, revelando uma bomba que estava conectada a um disparador em seu pulso. O pesadelo se intensificou instantaneamente. Não! Clara gritou, agarrando o braço de Ana. O cenário que se apresentou era além do que suas mentes podiam processar. A avó, com o olhar de quem sabia que todo o caos havia sido orquestrado, pareceu envelhecer a cada segundo. Você não pode! Nós somos uma família! A avó implorou. Mas os homens riram, como se a ideia de família fosse um insulto. O homem com a bomba sorriu de forma perturbadora, revelando uma verdade oculta que Ana nunca imaginara. Família? A sua família é só um jogo de poder. E você, Ana, tem um papel fundamental na virada que estamos prestes a causar. Nesse instante, um clarão ofuscante cortou a sala. E então, do meio da fumaça, surgiu uma figura inesperada, a mãe de Ana. O quê? Como ela podia estar ali, viva? Ana ficou paralisada. A mãe, supostamente morta há anos, olhou ao redor, os olhos cheios de determinação. Não agora! Não aqui! Você? Mas você estava morta! Ana exclamou em choque, as palavras saindo como um jato, um turbilhão de emoções. A mãe sorriu.
uma expressão que misturava alívio e tristeza. Tive que me esconder para proteger você, Ana. O que você não sabe é que o que vem acontecendo com a nossa família é muito maior do que você pode imaginar. As palmas das mãos de Ana ficaram suadas. O passado que pensava ter enterrado, agora ressurgindo em chamas. O que você quer dizer? Que segredos você esconde? E enquanto o homem mascarado olhava cada vez mais impaciente, a mãe disse: "O legado é nosso, Ana." Não! Somos só vítimas. Somos os verdadeiros controladores de tudo isso. E a escolha que você precisa fazer é entrar nesse jogo ou perdê-lo para sempre. O custo era imenso e Ana sentiu sua vida se desdobrar diante dela de uma maneira que nunca poderia ter previsto. O que suas escolhas significavam agora? A casa estava em colapso e a verdade mais simples e brutal ainda estava longe de ser revelada. Ana estava paralisada, sentindo o peso das palavras da avó a cada segundo que passava. A casa estava em ruínas e as chamas atrás delas pareciam ansiosas para consumir tudo. Então, você é a responsável por tudo isso? A indignação explodiu dentro dela. As verdades que surgiam eram como facadas, cortando os laços que a uniam à sua história. A linhagem que você pertence é mais poderosa do que imagina, Ana. A avó respondeu, seu olhar penetrante e frio. Nós temos um legado. Um que deveria ter sido sacrificado para o bem. Mas antes que Ana pudesse processar, Clara gritou, se aproximando com expressão de urgência. Não, avó! Você não pode dizer isso! Ana! Você precisa saber que eu não sabia! A voz de Clara transbordava dor e desespero. Era como se a casa estivesse absorvendo a tensão. As paredes balançando sob o peso daquela revelação. Clara, o que você não sabia? Ana perguntava, com o coração acelerado. O ar estava denso de fumaça. Mas mais do que isso, pesava a culpa pairando no ar. O que aconteceu? Ela queria respostas. Qualquer coisa que a fizesse entender a escuridão que se aproximava deles. Mas antes de alguém poder responder, um estalo violento cortou o ar. O chão deu uma tremida e, em segundos, uma lufada de vento quente os envolveu. E então, com um barulho ensurdecedor, parte do telhado desabou, espalhando escombros. E fumaça! Ana viu a figura da tia, aquela que todos achavam que estava morta, ser engolida pela sombra do colapso. Não, tia, não! Ana gritou. Mas foi tarde demais. O silêncio que seguiu foi aterrador. Clara, com os olhos arregalados, saltou à frente. Ana, ela estava tentando nos proteger. As palavras eram um eco de desespero. Ela encontrou uma maneira de sair dessa maldição. A verdade que a avó não quer que você saiba está com ela. A avó se virou, seu rosto se contorcendo em horror. Não, isso não pode ser verdade. O pânico na voz dela era palpável. Ana sentiu uma onda de confusão. O que estava acontecendo? A casa estava se desintegrando. E agora quem estava ainda viva era um estopim de segredos. Mas ela queria que você não sofresse as consequências. Clara gritou, gesticulando freneticamente. O ar estava carregado, quase elétrico. A ideia de que a tia poderia ter escondido algo vital era uma bomba prestes a explodir. Se você não é a chave, Ana, então você pode ser a salvadora ou a destruidora. Ana olhou para a estrutura em colapso e por um instante o mundo ao seu redor parecia desacelerar. O diário estava em sua mão e então decidiu. É hora de saber a verdade.
e, sem pensar 2 vezes, correu em direção ao que restava da sala onde a tia havia caído. "Isso é loucura!" gritou a avó. Mas Ana estava determinada. Ao cavar entre os escombros, seu coração estava na garganta. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a esperança estava crescendo. O que mais poderia encontrar? E aí, quando pensou que tudo estava perdido, encontrou algo reluzente entre os destroços. Era um colar fino, delicado, o mesmo colar que a avó usava. "O que isso está fazendo aqui?" pensou, confusa. Mas antes que pudesse raciocinar mais sobre aquilo, uma nova sombra se erguia. Era a figura da tia, de pé, sua presença irreal. "Você precisa fazer a escolha certa, Ana. A verdade está dentro de você. Mas o que desejamos pode não ser o que realmente precisamos." A expressão dela era etérea, quase distante, mas seus olhos brilhavam com conhecimento. "Eu morri por você, e isso pode acontecer de novo." Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Qual seria o preço a pagar? O calor das chamas e os ecos do colapso pareciam mais ameaçadores, e a verdade agora se tornava um fardo pesado. "O que você quer dizer? O que posso fazer?" Ela tremia, a tensão na sala aumentando, como se os próprios muros tivessem ouvido. A tia sorriu levemente, mas havia tristeza em seu olhar. "O que você for escolher agora mudará tudo. Sua vida, sua família, o legado. E não haverá volta." Mas antes que elas pudessem processar, o estrondo ensurdecedor irrompeu da cozinha. A porta da frente foi arrebentada e, de repente, um grupo de homens mascarados irrompeu dentro da casa, armados e sem expressão. Ana não podia acreditar no que via. "Quem são vocês? O que querem?" O pânico fez sua voz tremer. Um deles, alto e robusto, olhou diretamente para a avó. "Você sabia que íamos chegar, não sabia? E você fugiu. Mas agora é hora de pagar pelos seus erros." Ao dizer isso, o homem levantou uma mão, revelando uma bomba que estava conectada a um disparador em seu pulso. O pesadelo se intensificou instantaneamente. "Não!" Clara gritou, agarrando o braço de Ana. O cenário que se apresentou era além do que suas mentes podiam processar. A avó, com o olhar de quem sabia que todo o caos havia sido orquestrado, pareceu envelhecer a cada segundo. "Você não pode! Nós somos uma família!" A avó implorou. Como os homens riram, como se a ideia de família fosse um insulto. O homem com a bomba sorriu de forma perturbadora, revelando uma verdade oculta que Ana nunca imaginara. Família, a sua família é só um jogo de poder. E você, Ana, tem um papel fundamental na virada que estamos prestes a causar. Nesse instante, um clarão ofuscante cortou a sala. E então, do meio da fumaça, surgiu uma figura inesperada, a mãe de Ana. O quê? Como ela podia estar ali, viva? Ana ficou paralisada. A mãe, supostamente morta há anos, olhou ao redor, os olhos cheios de determinação. "Não agora! Não aqui!" "Você? Mas você estava morta!" Ana exclamou em choque, as palavras saindo como um jato, um turbilhão de emoções. A mãe sorriu, uma expressão que misturava alívio e tristeza. "Tive que me esconder para proteger você." "Ana, o que você não sabe é que o que vem acontecendo com a nossa família é muito maior do que você pode imaginar." As palmas das mãos de Ana ficaram suadas.
O passado que pensava ter enterrado, agora ressurgindo em chamas. O que você quer dizer? Que segredos você esconde? Com um movimento rápido, a mãe puxou de seu bolso um pedaço de papel desbotado, sua superfície marcada por marcas de desgaste. Isto é uma passagem. Um pacto que a sua avó fez antes de você nascer. Isso é o que mantém a nossa família unida a eles. Os homens mascarados pararam, surpresos. O homem da bomba hesitou, o olhar fixo na mãe de Ana. Você está mentindo! Ele gritou, quase ofegante, o pânico visível. Mas a mãe continuou. Esse acordo não é só sobre poder, é uma ligação com aqueles que você acha que controla tudo. Eles estão aqui por causa de você. Você, Ana, você é o poder deles, não só a chave. Ana sentiu um nó na garganta. O quê? O que isso significa? Sua cabeça girava. Cada palavra da mãe parecia jogar-lhe ainda mais perguntas. Cada revelação um novo abismo de confusão. Precisamos de você, por isso tudo aconteceu. Você nasceu para isso. Mas agora hesitou, olhando para a avó, então para Clara. Mas agora eles querem mais. E eu não sei o que virá a seguir. Os homens estavam atrás dela. Uma sensação de alarme no ar. Ana percebeu que tudo estava se transformando em um pesadelo ainda mais profundo. O que mais seus familiares haviam escondido. E a verdade que se desenrolava entre eles agora parecia prestes a levar tudo a um fim. Uma explosão repentina cortou o ar e, em um instante, tudo ficou em silêncio. As chamas rugiam como uma fera furiosa enquanto o chão começava a desmoronar novamente. A mãe estendeu a mão para Ana. Em seus olhos, o medo palpável. Ana, a escolha é sua! Você decide quem viverá e quem morrerá hoje. Nesse momento, o olhar de Ana passou de sua mãe para sua avó e finalmente para Clara. O que era verdadeiro? E quem realmente eram eles na sombra de tantos segredos? O destino da família estava em suas mãos. E ela, finalmente, teria que decidir, no calor daquela sala em chamas, onde passado e presente colidiam. Começava a surgir o que poderia ser o fim, ou um novo começo. Ana estava paralisada, sentindo o peso das palavras da avó a cada segundo que passava. A casa estava em ruínas e as chamas atrás delas pareciam ansiosas para consumir tudo. Então, você é responsável por tudo isso. A indignação explodiu dentro dela. As verdades que surgiam eram como facadas, cortando os laços que a uniam à sua história. A linhagem que você pertence é mais poderosa do que imagina, Ana. A avó respondeu, seu olhar penetrante e frio. Nós temos um legado, um que deveria ter sido sacrificado para o bem. Mas antes que Ana pudesse processar, Clara gritou, se aproximando com uma expressão de urgência. Não, avó, você não pode dizer isso. Ana, você precisa saber que eu não sabia. A voz de Clara transbordava dor e desespero. Era como se a casa estivesse absorvendo a tensão, as paredes balançando sob o peso daquela revelação. Clara, o que você não sabia? Ana perguntava com o coração acelerado. O ar estava denso de fumaça, mas mais do que isso, pesava a culpa pairando no ar. O que aconteceu? Ela queria respostas, qualquer coisa que a fizesse entender a escuridão que se aproximava deles. Mas antes de alguém poder responder, um estalo violento cortou o ar.
O chão deu uma tremida e, em segundos, uma lufada de vento quente os envolveu. E então, com um barulho ensurdecedor, parte do telhado desabou, espalhando escombros e fumaça. Ana viu a figura da tia, aquela que todos achavam que estava morta, ser engolida pela sombra do colapso. Não, tia, não! Ana gritou, mas foi tarde demais. O silêncio que seguiu foi aterrador. Clara, com os olhos arregalados, saltou à frente. Ana, ela estava tentando nos proteger. As palavras eram um eco de desespero. Ela encontrou uma maneira de sair dessa maldição. A verdade que a avó não quer que você saiba está com ela. A avó se virou, seu rosto se contorcendo em horror. Não! Isso não pode ser verdade! O pânico na voz dela era palpável. Ana sentiu uma onda de confusão. O que estava acontecendo? A casa estava se desintegrando. E agora quem estava? Ainda viva, era um estopim de segredos, mas ela queria que você não sofresse as consequências. Clara gritou, gesticulando freneticamente. O ar estava carregado, quase elétrico. A ideia de que a tia poderia ter escondido algo vital era uma bomba pestes a explodir. Se você não é a chave, Ana, então você pode ser a salvadora ou a destruidora. Ana olhou para a estrutura em colapso e, por um instante, o mundo ao seu redor parecia desacelerar. O diário estava em sua mão. E então decidiu. É hora de saber a verdade. E sem pensar duas vezes, correu em direção ao que restava da sala onde a tia havia caído. Isso é loucura! Gritou a avó. Mas Ana estava determinada. Ao cavar entre os escombros, seu coração estava na garganta. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, mas a esperança estava crescendo. O que mais poderia encontrar? E aí, quando pensou que tudo estava perdido, encontrou algo reluzente entre os destroços. Era um colar fino, delicado. O mesmo colar que a avó usava. O que isso está fazendo aqui? Pensou confusa. Mas antes que pudesse raciocinar mais sobre aquilo, uma nova sombra se erguia. Era a figura da tia, de pé. Sua presença irreal. Você precisa fazer a escolha certa, Ana. A verdade está dentro de você, mas o que desejamos pode não ser o que realmente precisamos. A expressão dela era etérea, quase distante, mas seus olhos brilhavam com conhecimento. Eu morri por você, e isso pode acontecer de novo. Ana sentiu um frio na espinha. O que isso significava? Qual seria o preço a pagar? O calor das chamas e os ecos do colapso pareciam mais ameaçadores. E a verdade agora se tornava um fardo pesado. O que você quer dizer? O que posso fazer? Ela tremia, a tensão na sala aumentando, como se os próprios muros tivessem o ouvido. A tia sorriu levemente, mas havia tristeza em seu olhar. O que você for escolher agora mudará tudo. Sua vida, sua família, o legado, e não haverá volta. Mas antes que elas pudessem processar, um estrondo ensurdecedor irrompeu da cozinha. A porta da frente foi arrebentada, e de repente, um grupo de homens mascarados irrompeu dentro da casa, armados e sem expressão. Ana não podia acreditar no que via. Quem são vocês? O que querem? O pânico fez sua voz tremer. Um deles, alto e robusto, olhou diretamente para a avó. Você sabia que íamos chegar, não sabia? E você fugiu.
Mas agora é hora de pagar pelos seus erros. Ao dizer isso, o homem levantou uma mão, revelando uma bomba que estava conectada a um disparador em seu pulso. O pesadelo se intensificou instantaneamente. Não! Clara gritou, agarrando o braço de Ana. Cenário que se apresentou era além do que suas mentes podiam processar. A avó, com o olhar de quem sabia que todo o caos havia sido orquestrado, pareceu envelhecer a cada segundo. Você não pode! Nós somos uma família! A avó implorou, mas os homens riram, como se a ideia de família fosse um insulto. O homem com a bomba sorriu de forma perturbadora, revelando uma verdade oculta que Ana nunca imaginara. Família? A sua família é só um jogo de poder. E você, Ana, tem um papel fundamental na virada que estamos prestes a causar. Nesse instante, um clarão ofuscante cortou a sala. E então, do meio da fumaça, surgiu uma figura inesperada, a mãe de Ana. O quê? Como ela podia estar ali, viva? Ana ficou paralisada. A mãe, supostamente morta há anos, olhou ao redor, os olhos cheios de determinação. Não agora! Não aqui! Você! Mas você estava morta! Ana exclamou em choque, as palavras saindo como um jato, um turbilhão de emoções. A mãe sorriu, uma expressão que misturava alívio e tristeza. Tive que me esconder para proteger você, Ana. O que você não sabe é que o que vem acontecendo com a nossa família é muito maior do que você pode imaginar. As palmas das mãos de Ana ficaram suadas, o passado que pensava ter enterrado agora ressurgindo em chamas. O que você quer dizer? Que segredos você esconde? Com um movimento rápido, a mãe puxou de seu bolso um pedaço de papel desbotado, sua superfície marcada por marcas de desgaste. Isto é uma passagem, um pacto que a sua avó fez antes de você nascer. Isso é o que mantém a nossa família unida a eles. Os homens mascarados pararam, surpresos. O homem da bomba hesitou, o olhar fixo na mãe de Ana. Você está mentindo! Ele gritou, quase ofegante, o pânico visível. Mas a mãe continuou. Esse acordo não é só sobre poder. É uma ligação com aqueles que você acha que controla tudo. Eles estão aqui por causa de você. Você, Ana. Você é o poder deles, não só a chave. Ana sentiu um nó na garganta. Que isso significa? Sua cabeça girava. Cada palavra da mãe parecia jogar-lhe ainda mais perguntas. Cada revelação, um novo abismo de confusão. Precisamos de você. Por isso tudo aconteceu. Você nasceu para isso, mas agora... A mãe hesitou, olhando para a avó, então para Clara. Mas agora eles querem mais, e eu não sei o que virá a seguir. Os homens estavam atrás dela, uma sensação de alarme no ar. Ana percebeu que tudo estava se transformando em um pesadelo ainda mais profundo. O que mais seus familiares haviam escondido? E a verdade que se desenrolava entre eles agora parecia prestes a levar tudo a um fim. Uma explosão repentina cortou o ar e, em um instante, tudo ficou em silêncio. As chamas rugiam como uma fera furiosa, enquanto o chão começava a desmoronar novamente. A mãe estendeu a mão para Ana. Em seus olhos, um medo palpável. Ana! A escolha é sua! Você decide quem viverá e quem morrerá hoje. Mas antes que Ana pudesse decidir, uma figura surgiu das sombras atrás da mãe. Era Giovanna, segurando uma arma. Desculpem interromper a festa, mas parece que a verdade está prestes a ser revelada. Todos olharam para ela, perplexos. Giovanna, o que está fazendo? Clara gritou, o pânico no olhar.
A amiga ofuscou tudo com um sorriso maligno. Ah, Clara querida, imagine minha surpresa ao descobrir que vocês não sabiam. O que você quer dizer? Ana indagou, um frio percorrendo sua espinha. Giovanna avançou mais, seus olhos brilhando como uma mistura de loucura e satisfação. Eu sabia sobre tudo. Sobre o pacto. Sobre o que significa ser parte desta família. E você, Ana, nunca será apenas uma chave. Você será a porta para o nosso verdadeiro poder. Ana mal conseguiu processar o que estava acontecendo. Antes que pudesse dizer uma palavra, Giovanna apertou o botão na arma. As palavras de ameaça carregadas de veneno. Sua escolha não importa mais. O que virá agora transformará tudo. E nesse momento, o chão sob Ana desabou. A casa, sua história, tudo explodiu em um turbilhão de caos e chamas. No último instante, ela viu sua mãe, a avó e Clara sendo sugadas para a escuridão, enquanto Giovanna desaparecia em meio ao tempo. Ana sentiu seu corpo ser engolido pelo vazio, não apenas da casa, mas de toda a vida que conhecia. E enquanto caía, a única pergunta em sua mente era: o que eu perdi?